Quando começa a temporada, no Campeonato Paulista, fica time oscilando, não estava jogando bem de fato, o Abel não tinha encontrado, muitas peças novas chegando, mas o Palmeiras agora vem de uma sequência muito positiva no Campeonato Brasileiro, né? Jogos fora de casa importantes contra o Sport, e aí você tem um pênalti ali polêmico e tal, mas conseguiu sair com a vitória. Uma vitória absurda contra o Internacional no Beira-Rio e agora a vitória contra o Fortaleza. E aí, senhores, dá pra dizer que temos o Palmeiras de Abel Ferreira de volta? Se é que um dia se perdeu? Assim, desculpa, Formiga. Não, pode ir. Cara, eu acho que dificilmente esse título brasileiro foge de Palmeiras ou de Flamengo, cara. Eu não vejo o Atlético mal. Eu vi o Atlético quarta-feira contra o Santos, não gostei. Tem o Inter, né? O Inter tem um time legal, time bom. Assim, esse Palmeiras é muito consistente, né? Ele oscilou em determinado momento. Eu tava vendo, Vitor, você que é um palestrino, o Palmeiras perdeu só 2 jogos esse ano, né? O Palmeiras perdeu pro Novo Horizontino e pro Corinthians. Só. São só E os 2 dois como derrotas. mandante, né? Os dois como um deles em Barueri. Porque do Novo Cara, Horizonte assim, Barueri. eu não tenho dúvida não. Esse Palmeiras aí vai brigar de novo pelo título. De novo. Mesmo perdendo o Estevão, tá? Mesmo perdendo o Estevão. E aí, ô Bruno Formiga, como é que você vê essa vitória do Palmeiras? Porque, cara, não é fácil jogar contra o Fortaleza lá. Muitos falam, inclusive, em relação ao calor, ao gramado, que é um gramado mais pesado também. É muito, muito abafado o Castelão. Cara, assim, vitória gigante. E ainda com outros personagens, né? Porque se a gente, de repente, trouxesse num panorama do ano passado, finalzinho do ano passado, até o começo desse ano também, era um Palmeiras que, jogaram do Palmeiras é Estevão. E até acho que o Estevão tá numa sequência bem abaixo do que ele pode render, assim, embora seja numa nova posição. Ele pode até estar numa sequência bem abaixo, mas, cara, o volume de jogo que ele gera, o quanto o jogo passa por ele, e aí eu acho que essa avaliação desse Palmeiras que vive um ótimo momento de novo, e não só pela consistência de resultado, mas a forma, eu acho que é um Palmeiras mais legal de ver jogar, produzindo mais volume, a bola passa mais no pé do Estevão, e quanto mais o Estevão tocar na bola, melhor vai ser essa percepção de um Palmeiras que cuida melhor da bola, só que o Estevão vai embora daqui a pouco. E aí, esse Palmeiras pós-Mundial de Clube, eu não sei como será. Eu não sei se vai ter o Veiga voltando num nível absurdo, eu não sei se o Paulinho... vai contratar alguém, né? Se vai contratar alguém, se o Paulinho vai assumir essa função de 10. Provavelmente o Paulinho. O fato é que hoje a percepção é de um Palmeiras muito consistente. Esse era um jogo enrolado mesmo, era um jogo difícil, assim, acho que o Palmeiras foi melhor e mereceu ganhar, né? Mas eu só queria entender quais soluções o Abel vai apresentar quando o Estevão sair, e não é uma perda qualquer. A gente está falando de uma perda que envolve, sei lá, 60% do que o time produz ofensivamente. Mas não é o Paulinho para ser esse cara agora? Mas foi não contratado é para isso, né? Cara, mas não é mesmo. Mas não, tudo bem, é difícil você repor no Estevão, Mas o né? Felipe Anderson pelo lado direito já é uma resposta mas é uma resposta construída. Sem querer. Não é sem querer, porque ele mudou um pouco a característica de como tu o acha próprio... que se o Veiga não tivesse se machucado, ele tinha tomado essa decisão? Não sei, cara. Não tem menor chance de ter tirado o Estevão contra o Corinthians no jogo de volta da final do Paulista, ele tenta uma coisa diferente, que é botar o lateral espetado na amplitude e o Estevão vindo por dentro. Ele já tava especulando ter mais o Estevão jogando por dentro. Ele já tava especulando mais isso aí. Mas tem horas que... Claro que às vezes que a escassez cria você arrumar soluções, beleza. É mérito pra ele, assim. Exatamente. E o Estevão prefere jogar, né? Ele sempre falou que prefere jogar de 10. Então, e como o Vitor falou, não é o momento de maior brilho do Estevão. Ele é um jogador diferente. Ele é o cara que chama a atenção, faz a diferença. Cara, tudo passa por ele. Com certeza. Ele é um craque. É um jogador absurdo. Menos decisivo, mas o que ele gera de jogo é... Não, e o lado direito do Palmeiras é um lado muito forte de apoio do Felipe Anderson. Mas eu acho que o Paulinho não vai fazer como ele faz, mas eu acho que o Paulinho pode dar essa sequência. Não, pode, ele dá, o cara pode entrar ali e ajudar muito. Ele não era um 10, né? Ele era um segundo atacante ali. Sim. Dupla de ataque. Não, e ontem o Abel veio com o Flaco Lopes, né? Eu entendo que foi uma questão de carga de tempo de jogo do Vitor Roque, titular no meio de semana. Você acha que a contratação do Vitor Roque foi um erro, então? É isso? Não, pelo contrário. Por enquanto ele ainda não fez gol, mas ele já está mostrando, dando indícios de que está se adaptando. Ele fez dois anulados. Um pela Libertadores e um pelo Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians. Exatamente. O jogo só acabou 2, era para acabar 6. E o outro foi contra o Cerro, né? Foi contra o Cerro. Isso. Foi contra o Cerro. Então, e aí ontem trocou o Flaco e o Flaco fez o gol, né? Numa jogada de 1 contra 1, até não é tanta do Flaco, não é do Flaco, né? Não é do Flaco e ele fez o gol. Claro que eu tô brincando, a contratação do Vitor Roque ela é espetacular. Mas esse tipo de vitória é uma vitória de recado do Palmeiras, cara. Porque
jogar contra o Fortaleza e Castelão é o jogo que qualquer time que busca o título saiu com um ponto de lá, sai com uma sensação positiva. Ainda mais o Palmeiras, que é um time que não tem o hábito de vencer no Castelão. Não, o Palmeiras venceu a China uma vez só lá, então, na história. Contra o Fortaleza. Copa do Brasil já eliminou o Fortaleza. Então é uma ganhou aqui e perdeu lá. Eu acho que foi perdendo o jogo lá, inclusive. Ganhou aqui, né? Ganha 2x0 aqui. 4x0 aqui, não é? Tem uma que é 4x0 3x0 aqui. O Palmeiras, quando ele perde o Paulista e tem aquela estreia contra o Botafogo, ele deu uma sensação ruim. Então todo mundo ficou, pô, será que o Palmeiras não vai disputar esse ano? Eu acho que o jogo de ontem lembrou todo mundo. Ó, gente, quem um dia duvidou, esquece de tudo. O Palmeiras está na briga pelo título brasileiro. Foi isso que aconteceu ontem. E olhando rapidinho o outro lado, o ano do Fortaleza não é bom. O ano do Vojvoda não é bom. Fortaleza já perdeu na Libertadores, tomando chocolate em casa, perdeu o título para o principal rival, que foi para o Ceará, e o Fortaleza não começa bem o brasileiro, a ponto da torcida já tá vaiando o Vojvoda. Será que bateu no teto? Acho Chegou no limite? Eu também acho que tem muito para tirar ainda. Mas será que bateu no teto? É que assim, o Fortaleza do Vojvoda, ele é um time de pouca posse, ele é um time de transição, ele não é um time que fica propondo o jogo e tal. Esse modelo tem que ser executado de maneira muito bem feita. O Fortaleza perdeu alguns jogadores que eu acho que eram muito importantes para isso, outros mas contratou também, né? Fase ruim. Aí é o ponto. Eu acho que o Fortaleza foi atrás e contratou jogadores de um perfil diferente do que ele vinha fazendo. Pegou caras mais experientes, mais rodados e tal, mas Daverson, eu entendi pouco a ida do Daverson pro Fortaleza, tem a ida do Davi Luiz e tal, assim, perdeu peças. Eu acho que nessa balança o Fortaleza saiu perdendo. E óbvio, você vai crescendo, a cobrança vai aumentando, é a dor do crescimento. O Fortaleza hoje, ele está estável já na Série A, ele é um time de Série A, ele não está ali a passeio, ele é um time que está indo para competições sul-americanas briga toda sempre hora. por Libertadores. Então, assim... Mas é refém das expectativas, porque... Exato, e aí vai aumentando a expectativa, o torcedor do Fortaleza hoje, ele viveu durante muitos anos um sofrimento bizarro do time, lutando da C para B, depois da B para A, mas agora isso acabou. Então, o Fortaleza precisa reajustar. Ele tá brigando com outra galera hoje ali no campeonato. E aí eu acho que o Vojvoda, nesse momento, ele tem pouca resposta para essa demanda. Ele tem basicamente uma forma clara de jogo e não tem um plano B, mas ele mexe muito no time. O Fortaleza, você nunca consegue esperar o 11 inicial do Fortaleza. E ele tenta mudar taticamente. Mas ele já fazia isso na boa e na ruim. Não, na boa e na ruim, exatamente. Não é uma crítica que eu tô fazendo aqui. O elenco inteiro era competitivo também. Não era talvez talentoso. Eu acho que é uma característica do time de Operário. Eu não achava talentoso, não. Time de Operário, seu Vitor Lopes? Pode ser, mas era um time que ele conseguiu mobilizar todo mundo, né? E era um time, assim, super competitivo. Você acha que já deu? Cara, eu não sei. A gente já falou isso do Abel algumas vezes e ele sempre encontrou a resposta. O Lembra- Vojvoda já passou por isso. Lembra mais de uma vez. dois anos de lá- lanterna Libertadores. Foi 2 anos atrás, né? Que o Fortaleza Lanterna começa Libertadores, mal, 2 ou questiona. 3 Mas o anos time atrás. jogava bola. É porque Eu acho que esse foi 2022. Então, mas é que eu acho que talvez o Vojvoda... Esse ano Pode ser aí, 22. Eu acho que talvez foi ele O tenha ano que o Santos caiu em 23? Foi em 22. Talvez o Vojvoda tenha um diferencial, porque acho que é muito na conta que o Piero falou. Ele é um cara que mexe muito no time. Ele ainda tem ideias na cabeça dele. Sim. Que podem, vou tentar jogar dessa maneira, vou tentar jogar dessa maneira. E tem uma identidade, ele é um cara de estofo lá também, né? Ontem, por exemplo... Marcelo adora ele. Teve alguns bons momentos, mas no geral, cara, perder pro Palmeiras... O Palmeiras é um time muito forte, cara. Muito forte. O jogo de ontem em si, eu acho que ele não tem que ser o que vai avaliar a decisão mas eu de falei, você seguir ou não. Piero, eu falei a temporada. Sim, A sim, eu temporada concordo. perdeu pro Ceará. A Libertadores não começou bem. Toma um cacete em casa Do e não Racing? termina o jogo Colo-Colo. O jogo do Racing Como é que foi ficou horrível. o jogo do Colo-Colo? Ficou. Vai ficar por Por isso enquanto mesmo? não, A empate. expectativa Ele tem que tomar os 3, ele tem que ganhar os 3 pontos. A expectativa da diretoria do Fortaleza, eu conversei com o Marcelo Paes na época do ocorrido, ele falou, cara, a nossa expectativa é de ganhar, de levar os 3 pontos. Mas não era algo automático e fácil, porque tem N interpretações exatamente. ali de entender se o Colo-Colo tem culpa, se não tem, quais são as brechas no regulamento para que os pontos sejam dados para o Fortaleza, porque o normal é você pensar isso. Só que, obviamente, que o Colo-Colo, eu não sei nem se a Conmebol abriria essa possibilidade, mas se abrir, o Colo-Colo tem base também para tentar se defender. E aí precisa esperar, né? 2 destaques do Fortaleza, o Alanzinho fez um jogo muito bom. Gostei também. Em cima do Giai, né? O Giai que ele cima de vinha quem? o Giai vinha de uma grande atuação, né? Tinha feito a melhor atuação com a camisa do Palmeiras. Ontem, mais uma vez, ganhou a titularidade. E ontem o Alanzinho deu muito trabalho para ele no primeiro tempo.
E o Gustavo Mancha é um zagueiro que eu já tô nos últimos jogos já gostando. Um jogador jovem, canhoto, zagueiro promissor do Fortaleza também. Você não vai Tem alguns caras aparecendo aí. Você não vai pedir o Jai na seleção brasileira, não, né? Posso Jai? ficar tranquilo. Por quê? Não, já não. Tem gente que pediu. O Voivoda ontem, depois Não do... entendeu a brincadeira, tá demorando pra cair tá. a ficha. O Voivoda, depois do jogo ontem, deu uma... Ele não é muito de reclamar de arbitragem, ele pouquíssimas vezes falou de arbitragem, mas aí ele... Olha lá, bom ele, jogador nem, do Jai. ele nem cravou a reclamação, mas ele no gol do Palmeiras, ele fala sobre essa aí, né? Uma falta no Davi Luiz. E o Roseta tem com a cabeça, cara. Mas cara, esquisito, né? porque, É o Davi, né? Os dois não, estão Davi. se agarrando, né? E aí ele acaba tropeçando ali no vai de Gustavo cabeça Gomes. É uma jogada claramente preparada, né? É quase que foi um bloqueio de basquete. Mas vai. eu digo assim, não, pra mim O esse Gustavo lance Gomes, não ele é um arrasta lance e o cara vem- escancarado e evidente pra você... O Davi Luiz, ele esboça uma reclamação e o Voivoda até usa isso, né? Ele é um cara muito honesto, ele acaba reclamando. Eu acho que ele reclama pouco e eu acho que o lance não é muito claro pra gente cravar, porque tem agarro de todo lado e no final do movimento tem um tropeção que os dois caem no chão. Eu sinceramente... E aí o a rodada Davi teve... Luiz tenta tirar de cabeça ainda. Pois é, a rodada teve vários problemas de arbitragem. Eu Ah, não acho que que esse novidade. seja o maior deles. Que novidade. É, É inclusive, problema de essa questão da arbitragem. arbitragem. Agora pô, ele dá muito espaço, velho, pro Flaco. Ele Então, tem que tem um combater. detalhe que eu tava falando pros meninos aqui na redação. Eu acho um movimento bem... Olha Vocês isso, não é acham muito que ele ruim. ficou com medo de tomar um rolo? Tomar a caneta, ele quis Toma, fechar para não... que tome. Eu tô contigo. Que tome. Mas ele deixa de Mas do de Flaco abrir... ele vai tomar uma Ô, caneta? ô, Vitor Porque na Lopes, hora que o Flaco vai bater, ele dá uma inclinada no corpo como se fosse, de repente, dar um corte pra dentro. E ele fecha a perna. Eu achei que ele ficou com medo de tomar a caneta Primeiro eu e acho que fecha primeiro ele aqui. dá muito espaço e ele diminui pouco, velho. Pouco, não tem... O Flaco chuta Qual com era o- tranquilidade gigantesca. Porque- qual porque eu era o achei seu que ele ficou apelido com quando você jogava bola na escola? Ibrahimo Vitor. O Ibrahim ou Vitor não adorava quando o zagueiro corria pra trás? Zagueiro Demais, corre pra trás, não demais, presta. demais. Não serve. Zagueiro tem que dar combate. Começou a caminhar Mas pra trás, vai depende tomar. também, né? Ah! Quem faz isso bem é o Van Dijk. Mas Van Dijk aí faz estamos bem. falando de um outro zagueiro, de um outro nível. que ali também na hora Aliás, que eu- parabéns ao Liverpool, campeão inglês. Na hora que o Flaco abre pra perna esquerda também, o cara Não, fica já oficializou, aflito não, de... né? Não, ainda não, precisa de um empate na próxima rodada. Fica Não, aflito só- de tomar, às vezes, Quer uma fazer finalização uma entre as pernas, também podia chutar, né? Ou chutar cruzado. Mas difícil. Outra Difícil. lenda que cai por terra também, né? Que o Everton não defende pênalti. Tem gente Goleiraço, aqui cara. nesse Baita- estúdio baita- que Goleiraço. fica cornetando isso. Baita pênalti E não é defendido. verdade. A pessoa está aqui? Está. Ele pega um a cada 5, né? tu? Isso não é um cara que não pega pênalti. Eu não sou. Não é não? Do Everton, inclusive, eu sempre falei que é uma das maiores mentiras que já inventaram. Tá bom. Mas você não ouve disso em nenhuma Não, de o pau. torcedor palmeirense, Tá dando a maioria risadinha. é lunático. Acho que ele já falou isso aí. Sim, Nunca porque tá falei dando do risada. Everton. Eu nunca acho o falei. Everton um goleiro Palmeirense espetacular, cara. Pro torcedor palmeirense, É lunático. porque ele deu espetacular. azar de não... Quando ele pega pênalti, Palmeiras perde, alguém time perde o perde, pênalti exatamente. e ele... Porra. Aí não vai pra conta dele, o herói não, né? Mas o Everton... Não é o goleiro primeiro no muito ano que ele bom, pega, cara. não. Ele pega contra... Não lembro. Eu acho que não é o primeiro que ele pega no ano, não. Agora eu não É, eu tô só lembrado. acho que, cara, Ele é muito bom, esse cara. Palmeiras, a galera fica sempre tentando encurtar a vida do Palmeiras. Agora acabou o Palmeiras do Abel, o Everton, o Gustavo Gomes, os caras... Eu tô tentando isso. E Quanto tempo eles- que o Abel chegou já? E eles estão sempre voltando a entregar. E eu tô há 5 anos tentando isso aí, não consigo. Ontem era o confronto dos mais longevos treinadores da Série A, né? Eu não consigo. Já tá na hora do Abel. Ô, CBF. 5 aninhos, Ô, Rodrigo deixa ele aí. Caetano, você deu entrevista aí Ou sábado. não dá pra dar falta nesse lance? Não tem falta. Não tem como. Rodrigo Caetano falou sábado que tem 4 treinadores brasileiros sendo monitorados, né? Falou os nomes, né? Renato Gaúcho. Ele falou... Falou. Renato Gaúcho. O Rogério Ceni. O técnico do Inter, Roger Machado. Tem mais um. Ou 4. Reginaldo. Não, esse aí tá fora. 4. E além Tem um dos quarto Luiz, brasileiro, Felipe Felipe Luiz, Luiz. não? Felipe Luiz. São os 4 que a CBF tá olhando. Mas e os estrangeiros, ele confirmou Continua também. olhando, continua. Cara, Mas os caras vão esperar monitor- sábado, os caras vão esperar esses- sábado. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano, assim, me dou com ele e tal. Mas assim, a expressão, estamos monitorando o Renato Gaúcho, não faz sentido é um nenhum. dos Porque nomes. assim, se você estiver monitorando, o trabalho do Renato agora tá muito bom no Fluminense. Aliás, Mas o foi trabalho dele no prejudicado. Grêmio na reta final foi ruim. Então, tipo assim, se você estiver monitorando, o Renato tinha que estar fora Não é dessa briga. monitorando, tão Por de olho, agora, né? né? São 4 nomes Não que faz estão de olho. sentido. É. Tipo, não tem que monitorar, pô, ou tu toma a decisão de que é o Renato ou não é o Renato. Porque, porra, independe do que ele tá fazendo agora. Avisa ele que é Brasil. É que às vezes as pessoas criam palavras pra alguma. Então, monitorar vira essa coisa. Vira sabe? um Então, oportunizar, tá no radar, é, exatamente. Virou o quê? Oportunizar. pra gente- Esse aí tá chegando, hein? Pra gente fechar aqui, em relação ao Palmeiras, porque
pela sequência, o Abel parece ter encontrado pelo menos algumas peças importantes para aquilo que ele pensa nesse momento. Só que o Formiga lembrou, você tem o Veiga, cara. E aí? É reserva hoje. Ele voltando, e aí? Não, mas já aconteceu. Reserva? O Veiga já foi banco do... Já foi, então, tudo bem. Eu acho que num primeiro momento dos grandes jogos ele volta como uma opção de banco, uma grande opção de banco, digamos assim. Assim como o Maurício, né? O dia que o Maurício estiver 100%, cara, olha o elenco como ele ganha peça. Como o elenco fica forte. É que você vai perder o seu principal jogador. Mas vai perder. Mas fazer Vai o quê? perder. Fazer o quê? Vai perder. Você tem aí Vitor Roque, dos que não jogaram ontem, Vitor Roque, Paulinho, E Veiga. Rafael Veiga e Maurício. Cara, são caras O muito Maurício fortes. ele entra no segundo tempo. Não, eu digo do time titular, do time que começou o jogo. Então, o Palmeiras ele ganha muitas opções, cara. O elenco ele é muito forte. Eu acho o elenco- É Ele o muito melhor forte. elenco da era Abel, né? E o Abel, Não tem muita dúvida, né? E eu acho que é Eu bom. acho o elenco do Palmeiras melhor que o elenco do Flamengo. Não, aí Eu você acho, tá eu enlouquecendo. acho. Juro pra você. Aí tu, Em termos aí de tu já qualidade gerou- de peças, Não tá é, não. sério. Então vamos lá. Cara, Começou o corte. Não é começo. Não, eu não acho, tem base, velho. Isso Pô, aí eu não acho tem o elenco base, do Palmeiras pô. melhor que o do Flamengo, Que de verdade. isso, velho? Ué? O Flamengo tem 4 zagueiros de nível altíssimo, entendendo que o Alexandre pode fazer a função. Mas tem 2 Danilo. caras de seleção. Danilo, Léo Pereira Danilo, e Alexandre, Léo Léo Ortiz. Pereira e Léo Ortiz. Ele tem o melhor lateral direito do Brasil hoje, que é o Wesley. E o Varela, e que é pode lateral de ter o seleção. Danilo e o Varela. Tudo bem. Porra, aí o meio tem Pulgar, Dá. Gerson. Não tem como. De La velho. Cruz, Pô, falta De mais La um primeiro, Cruz- né? Eu acho que o Palmeiras. Não eu dá, acho velho. que bate bem Muitas de frente. muitas e as Rodada opções são passada, muito melhor. retrasada. Não, rodada passada. Eu o acho Felipe ele- Luiz usou 5 reservas. Eu acho, 4 eram de seleção, pô. eu acho Não, o mas elenco são- do Flamengo o o melhor do do Brasil e Palmeiras- acho o Palmeiras o segundo melhor. É porque o Palmeiras são muitos jogadores que estão surgindo. Por exemplo, a gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo o Giai, mas ele pode Não, se então, dar uma pode então ser daqui semana. a... muito Quando isso aí, importante. aí daqui a um tempo a gente debate. Agora não dá, pô. Não, mas são caras que estão O- chegando o agora. Por Flaco- exemplo, o Felipe Anderson, eu acho ele O fantástico. Flaco seria reserva do Flamengo no lugar do Juninho. Ele não seria titular? Quem não. seria Quer titular? dizer, eu acho que ele Você seria acha a que o Juninho terceira tá à opção frente do hoje. Flaco? Não, acabei de falar que ele seria reserva no lugar do Ah, Juninho. tá, entendi. Só que Seria hoje, pro com Juninho. o Pedro voltando, você tem Pedro, Bruno Henrique, o Flaco seria a terceira opção no Flamengo. Pô. Vitão. Mas você prefere. Mas o Flaco talvez vire a terceira opção também de 9 do Palmeiras. Pode tá? ser. Pode ser. Porque Vitor, quem Vitor do Roque e Palmeiras seria titular no Flamengo hoje? Não, O mas Everton. Não, eu tô fazendo uma pergunta, uma brincadeira aqui. Quem? Não, aí a gente tem que. Vocês vão me ajudar aqui, mas o Everton, eu acho que Não, seria o a Everton, tranquilidade. com certeza. Quem mais? Seria titular. Eu acho que o Gustavo Eu- Gomes. Você pode pensar Não. num. Claro que Com o seria. Léo Pereira e Léo Ortiz? Não, No lugar eu do Léo acho ele mais Pereira, zagueiro muito que o Léo mais Pereira, Ricardinho. tá? Eu também acho muito mais zagueiro que o Não Léo sei, Pereira. O Léo Pereira vai perder Tá bom, a vaga já dois. já pro Danilo. Vamos lá, É. 2. Lateral esquerdo. Hoje no Flamengo, quem que é? É o Alexandre. Alexandre. Jogou Eu acho o que eu queria Ayrton mais Lucas jogador. do Acho que o Alexandre? Eu acho. Não. Eu acho. Mas tudo bem, teria briga. Você vai. tem nome, você tem grife. Beleza. Você tem Três. nome ali no Alexandre. Pulgar ou Emi Martinez. Acho que é o Não dá, Pulgar né? hoje. Tá? Tudo bem, ó. Eu O não sei. Estevão, Então, o Estevão aí- seria titular no Flamengo aonde? Lugar do Arrascaeta? Não vai ser titular. Não. Aí- o aí Estevão ele com seria certeza lugar seria do titular do Michael Palmeiras. ou Do Michael, aí Cebolinha. beleza. Então, daí é melhor você E pegar aí os jogadores. inventa um lugar pra ele jogar. Se Mas pegar Com os certeza jogadores- seria titular do Flamengo. os jogadores diferentes do Palmeiras. O Paulinho. Ele joga nesse Flamengo? Não, Não. o... Hoje não. eu vou- Será que não joga Eu vou no falar. Lugar do Arrascaeta? Eu não Você sei. tem Aí tem Arrascaeta. por isso que eu tô falando. Aí tem que ver Não, como é que você quer montar o time. O Flamengo ele Com tem o dois melhor time, o atacantes, melhor com um elenco do atacante? Brasil. Eu acho, cara. Eu acho que O o Flamengo elenco do tem o melhor Flamengo time, o é melhor elenco do Brasil. Palmeiras. Mas Pode- o Palmeiras, pode ser. ele é, pra mim, hoje, o claro segundo Não, melhor. o Flamengo Não, eu acho que pro tem jeito que o time Palmeiras tem um joga, elenco tu bom. podia ter uma briga hoje, sei lá, Richard Rios ou De La Cruz. Pela Cruz. Talvez mais Richard Rios hoje, tá? Pô, o Rios joga, pode hoje, ser. hoje brincando joga mais bola. comigo. Não, pode tô ser, brincando. pro jeito que o time Você acha que o joga, De La eu acho Cruz tem hoje briga, joga mais pô. bola que o Richard Rios? De La Cruz Eu joga acho que pra tem briga. cacete. Não, pra ele joga, cacete, mas eu é acho que tem momento briga. também. É momento. O resto não tem, é assim, é uns Eu 3 queria no então máximo. fazer um não pedido sei pra não. CBF. Vamos marcar 5 jogos seguidos. Flamengo e Palmeiras. Daqui a pouco tem o O que Palmeiras você e o acha? Flamengo, a gente vai fazer Dois o no outro contra o outro e vai Maracanã, brincar dois disso aí. vários, um no lugar neutro. Acho que vai ser... Isso é legal. A gente Né? faz, a gente faz Acho uma que vai ser brincadeira. playoffzinho. Mas tem sido pau a pau. Tem. O que Tem isso... sim. Mas eu acho que tem discussão. O time é bem Talvez treinado não, pra caramba. Talvez não com tanta convicção, mas eu acho que tem briga se analisar direitinho, eu acho que o Palmeiras pode... Eu acho que, em termos de geral, elenco- é um momento em que o palmeirense percebe que tem um grande elenco, né? Exato. Acho A que gente é fez o- essa sensação foi assim, de... Nunca foi assim. A gente Nunca fez foi uma assim. arquibancada sábado aqui e o Flamengo criou muito mais para ganhar o jogo, quase perto, tomou a bola na trave e tudo. Dos 11 titulares do Flamengo, eu chamei a atenção para isso, só tinha um que nunca tinha jogado em seleção. Aham. Me fugiu agora quem era, até falei na hora. Só tem um. Dos 11 que começaram Do que não Flamengo? jogavam em seleção. No Tentando Flamengo. lembrar aqui quem é. Não, Do Pereira, Flamengo? Não, o Quem? Pereira já foi Já convocado. foi convocado. Só tinha um que não Foi tinha sido Michael, convocado. Michael. Michael. Os outros 10 jogaram em seleção. Cara, é muito pesado.